a série Ser Discípulo. Hoje eu quero aproveitar esse movimento que teve com as mulheres. Nós estamos caminhando dentro daquele movimento que Jesus faz no seu processo de discipulado, entendendo que ele inicia esse processo com a multidão, trabalhando então com um grupo pequeno, de forma individual e também preparando esses indivíduos para a missão. Semana passada nós trouxemos essa perspectiva da multidão e aí mostramos que os discípulos se fazem diferentes da multidão no momento em que eles ouvem, acolhem os ensinamentos de Jesus. E aí trabalhamos então naquele texto ali da multiplicação dos pães, alguns princípios acerca do discipulado. Mas hoje, como houve esse movimento aqui tão especial das mulheres, tivemos aqui quase, juntando todas, né? Quase 40 mulheres, e acho que quase 25 mulheres visitantes. Assim, foi um movimento assim, abençoado em resposta de oração. Como Deus tem feito milagres e como é bom poder ministrar, poder ver a palavra, o carinho e Deus se fazer presente. E eu tenho orado para que isso seja um startup inicial para a gente começar a aproveitar esse período antes do culto para fazermos mais coisas, pelo menos uma vez por mês a gente tentar fazer aí, quem sabe, encontros de casais, mais algumas palestras específicas, trabalhar o aspecto missionário, né? Trazendo alguém para falar um pouco mais sobre missões acerca disso e fazer esse movimento de comer. Irmãos, se a gente pegar o livro de Lucas, que é o que a gente está como base aqui, o livro de Lucas é o livro que mais cita Jesus sentado à mesa com os discípulos e com aqueles que eles estão discipulando. Pode pegar. Jesus está sempre, de vez em quando, sentado à mesa. Irmãos, confessa, né? Sentar à mesa é bom, né? Sentar à mesa é bom. E para o judeu, de maneira específica, sentar à mesa não era apenas um sentimento de amizade, mas era algo que se abria para exatamente dar ouvido àquilo que se tinha para ensinar. Pensando nesse movimento que teve hoje, eu trouxe uma palavra acerca do discipulado dentro dessa perspectiva do texto de Lucas, capítulo 10. Eu queria ler com você esse texto, Lucas, capítulo 10, verso 38. Um texto bem conhecido, mas eu queria que nós pensássemos em alguns princípios que Deus tem para nós nesta noite especial. Lucas, capítulo 10, verso 38. Eu vou ler, você me acompanha na leitura. Lucas, capítulo 10, verso 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Deus, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra nesse momento, ela seja revelatória, que ela seja iluminada pelo Teu Espírito
a alcançar os corações que aqui se encontram, ou qualquer um daqueles que ainda ouvirão essa mensagem por outros mecanismos. Que a tua palavra, Senhor, alcance, transforme de maneira especial a nossa vida e a nossa história para a glória do teu nome. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Como falamos, estamos tratando acerca do discipulado. E aí começamos então a introduzir o que é ser discípulo, o que é esse processo de discipulado. E trouxemos então alguns conceitos e resumindo eles, traz a ideia de ser um imitador de Jesus ou de um mestre, e o aspecto consequente disso é de fazer com que outros se tornem discípulos de Jesus, dando cumprimento à grande comissão que o Senhor nos fez. E olhando para o processo de Jesus, como Jesus fez isso, é interessante perceber esse processo de Jesus e aplicá-lo ou trazê-lo para a aplicação dentro da nossa própria vida. Se a gente olhar dentro de uma perspectiva bíblica, teológica, há dois momentos importantes que trazem clareza ao texto bíblico. O primeiro é quando o reinado, a monarquia, ela é inaugurada. Ela é inaugurada por alguém específico, chamado Samuel. Samuel é um profeta diferente, é um juiz em sua época que tem sobre ele 3 ofícios. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. E dentro dessa perspectiva ele inaugura aquilo que nós conhecemos como o período monárquico, o período do reino, em que os 3 reis unificam aquele povo, depois o reino é dividido por causa do pecado, e nós conhecemos já a história. Isso só vai se repetir, essa única pessoa com 3 ofícios, somente com Jesus. Jesus vem novamente, aparece na história como um cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, e ele vem como rei, cumprindo então as profecias do filho de Davi. Ele vem como profeta e ele vem como sacerdote. E isso é a forma em que a igreja deveria também prestar atenção na sua atuação. Pois se Jesus, ele atua dentro desses 3 ofícios, nós também deveríamos prestar atenção e perceber a capacitação, pois Jesus, ele capacita outros discípulos para fazer a sua missão, dentro do aspecto do reinado. Você vê o sacerdócio cuidando, se aproximando de pessoas, pois dentro dessa perspectiva do sacerdócio, é aquele que se aproxima de Deus para se aproximar de outras pessoas. E Jesus disse isso para o povo, lá no Monte Sinai: vocês são um povo de sacerdotes. Lá em Êxodo capítulo 19, Deus ali já tinha a intencionalidade que aquele povo fosse luz para as nações, para se aproximar e levar o evangelho. Como agora sacerdotes universais, conquistado isso por Jesus, nós também temos esse ofício de sermos como igreja, alguém que se aproxima de Deus, para se aproximar, atrair e levar o evangelho a outras pessoas. Mas como profeta, nós temos então a intencionalidade de levar a palavra, o evangelho, que por muitas vezes tem sido distorcido, ensinando, cuidando e treinando. Essas 3 palavras se repetem ao longo desse processo de discipulado de Jesus. Quando ele se aproxima de algumas pessoas, uma multidão se aproxima e ele inicia esse processo de discipulado falando, pregando exatamente o evangelho e aquilo que ele estava para inaugurar um novo reino. E se você perceber aqui nos capítulos anteriores desse texto que nós acabamos de ler, Jesus está ali ensinando e mostrando como deve ser feito. Ele já mostrou, ele já enviou, ele trouxe agora o aspecto do serviço. E todas as vezes que Lucas faz isso, ele faz exatamente dentro da perspectiva de dizer assim: olha, eu estou dando um princípio, agora eu vou dar a prática. Eu vou dar um princípio, agora eu vou dar a prática. E nesse texto que acabamos de ler, nós vemos Jesus novamente mostrando-se
na prática para os seus discípulos. E eu quero me voltar agora para o texto. Existem alguns detalhes desse texto que às vezes deixamos passar despercebidos. Como eu falei, hoje nós tivemos um movimento entre as mulheres. Se você ler o verso 38, diz assim o texto: indo eles de caminho, Jesus e os seus discípulos entraram num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-os em sua casa. Uma coisa que nos chama a atenção é que em nenhum momento você vai ver, geralmente, uma casa ser chamada pelo nome de uma mulher. Sempre é a casa de José, a casa de Jacó. Eu sou da família, e sempre o nome do homem estava sendo encabeçado. Não sabemos o motivo nem o porquê agora essa mulher está na liderança dessa casa. Provavelmente o seu marido já tinha sido morto ou alguma circunstância outra. Nós não sabemos, mas uma coisa deixa claro, o texto deixa claro, era ela que estava na liderança. E aqui entra Jesus na casa desta mulher. E aqui, muitas vezes nós olhamos para esse texto e tantas vezes que nós já ouvimos, nós temos a tendência de dizer assim, uma está certo e a outra está errada. Sempre temos a tendência, talvez você já tenha ouvido isso, olha, uma escolheu uma coisa, a outra escolheu outra coisa. E uma das duas estão erradas. Mas eu não vejo erro nesse texto. Mas existem duas mulheres que tomaram decisões diferentes. Duas mulheres que aproveitaram a mesma situação de maneiras diferentes. E aí eu me foco novamente numa questão muito prática. O que é prioridade? O que é prioridade? O que é prioridade para você na sua vida hoje? Pense direitinho. Se você tivesse de responder de supetão, o que é prioridade para você? O que é que você responderia? Alguns poderiam responder assim, prioridade é o trabalho. Porque é o trabalho que me traz o sustento. Outros poderiam dizer assim, prioridade é a minha família. Porque a minha família é a minha base. Prioridade é a criação dos meus filhos, o sustento deles. Porque eu preciso ensiná-los. E eu poderia citar várias outras coisas aqui. Quando nós observamos o comportamento humano, vamos perceber que aquilo em que nós damos prioridade, nós damos a devida atenção com mais exclusividade. E aí o Tim Keller, em um dos seus livros, ele nos chama a atenção para algo que, por causa do pecado, nos tornamos. Ele disse, nos tornamos uma fábrica de ídolos por causa do pecado. E ele começa a trazer várias coisas como fama, sexo, dinheiro, e entre outras coisas, que temos a tendência de substituir Deus por aquilo que damos a devida prioridade. E quando eu falo prioridade, é naquele sentido que se eu não tiver isso, eu não consigo viver. Quando todas as minhas expectativas, quando todas as coisas que eu tenho estão colocadas nisso, é como se eu colocasse todas as minhas fichas, e se eu perdesse isso tudo, eu perderia. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, quem tem que estar na nossa vida é o Senhor Jesus. E Ele é achado de vós. Ele está perto da gente. Mas nós, por sermos uma fábrica de ídolos, temos a tendência de trocá-lo, tirá-lo do seu lugar e colocarmos outras coisas. Pasmem, isso acontece até mesmo dentro da igreja.
Pessoas que estão dentro da igreja, que não conhecem de fato e de verdade a prática da idolatria e que não conhecem de fato e de verdade Jesus por meio dos ensinamentos bíblicos, nós temos o sério risco de estar dentro da igreja sem servir Deus. Com a ilusão de estar servindo Ele. Pastor, que loucura é essa, pastor? Você está falando uma coisa muito doida, mas é verdade. Porque talvez em alguns momentos eu estou dando tanta ênfase, tanta prioridade, tantas coisas a uma prática religiosa do que ao verdadeiro Deus, Senhor dos Senhores. E infelizmente, ao ouvir, ao conversar, nós vamos perceber muitos corações aflitos, muitos corações que estão entristecidos, que levam esse entristecimento e essa raiva a Deus, quando na verdade ela nunca, talvez, serviu a Deus de verdade, mas serviu a uma roda gigante que ela entrou. A gente entra na roda gigante e ela está girando, e a gente começa a aprender o movimento, a aprender as atitudes, a aprender as coisas que temos feito, e nós não podemos fazer diferentes, porque seremos julgados, porque seremos assim assado, e temos a tendência de começar a fazer ipsilitris as mesmas coisas, praticando e vivendo, e aí entramos num ritmo de vida tão cansativo que a gente se torna exausto. E aí nós começamos a reclamar, a olhar para os outros, e a gente se esquece do principal. A gente se esquece de Deus. E eu estou falando isso de pessoas que estavam, ou às vezes estão, dentro da própria igreja. Servindo, tocando, cantando, sempre fazendo e querendo fazer com excelência, mas com um sentimento de não ser grato, não fazer para a glória de Deus. Eu vejo aqui um texto que nos ensina claramente uma circunstância, duas mulheres que tiveram prioridades diferentes. A primeira, a dona da casa. Olha comigo o texto, diz assim: certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e que esta, assentada aos pés do Senhor, ouvia-lhe os seus ensinamentos. O que é que faz a diferença daqueles que estão na multidão? Aquele que ouve, acolhe os ensinamentos de Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Preste atenção. A gente olha para esse texto e diz assim: mas Marta estava errada. Lembra aí, Jesus andava sozinho? Não. Ele andava, no mínimo aí, com 12. Pensa aí, de repente você chamar 12 pessoas para se hospedar na sua casa. Dá de comida a eles. Olha o que a gente fez hoje. O quanto foi cansativo, o quanto foi chamar algumas pessoas, e você é responsável por isso. É interessante perceber e olhar o quanto você está lidando, mas preste atenção que aqui diz: tinha ela uma irmã, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Uma das palavras gregas que está aqui, quando diz que ela estava ocupada, chama a atenção para um serviço de excelência. Para alguém que abriu a sua porta, não apenas para comer,
dentro da cultura judaica, quando ela abria sua porta usando essa palavra, era alguém que iria lhe oferecer algo com excelência, lhe oferecer a comodidade, mas também ela estava dizendo assim, eu vou sentar, porque você pode, inclusive, mexer na minha casa. Há um sentido aqui de que ela estava mas tão aberta para que os ensinamentos de Jesus pudessem movê-la para a adoração. Movê-la para a adoração. Mas ela escolheu estar ocupada. Ela escolheu oferecer as prioridades. Mas ao mesmo tempo que ela escolhe isso, ela se inquieta com alguém que decidiu parar para ouvir. Parar para acolher os ensinamentos. E Jesus diz assim, respondeu-lhe o Senhor a Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu queria chamar a sua atenção para saber o que é que tem tirado a nossa paz. O que é que tem nos deixado inquietos? Uma atitude interessante da vida de Marta é que ela permitiu que Jesus entrasse. Mas ela permite Jesus entrar, mas se afasta dele, tentando servi-lo. Eu não sei você, mas eu já me senti assim. Eu servindo Jesus, mas eu não estando perto dele. Olhe para o texto de Éfeso. Olha para o texto em que Jesus julga a igreja de Éfeso, dizendo assim, eu estou do lado de fora. A ideia ali era um culto, enquanto o povo estava cultuando, Jesus estava do lado de fora. Assim como Jesus está do lado de fora dentro desse texto, há muitos em que Jesus não é mais o centro do nosso culto. Ou que nós estamos fazendo por fazer, apenas por um serviço, por uma prática religiosa. Em que os ensinamentos talvez não tenham entrado no coração. Em que os ensinamentos talvez não estejam sendo acolhidos por nós. Somos chamados então a abrir as nossas portas e talvez a nossa própria vida, melhor dizendo, mas ao mesmo tempo para dizer assim, eu quero sentar. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero ouvir, acolher os ensinamentos. Eu passei por uma experiência interessante na nossa última igreja. Quando nós começamos a ministrar e tomamos a decisão de fazer com que nós ruminasse a palavra. Usando aquela palavra da prática de comer mesmo, de voltar para comer a mesma palavra. Então começamos alguns grupos pequenos na nossa igreja, e fizemos um treinamento, fizemos um ensinamento para eles e dissemos assim, pastor, como é que nós vamos dar alguns estudos? Não, nós vamos voltar para o mesmo texto da pregação de domingo e dar ouvidos a esse texto. Fizemos isso por um período específico, durante cerca de 2 meses, e aí depois nós reunimos a igreja novamente e disse assim, qual é a experiência que vocês estão tendo com relação a isso? E eles começaram então a dizer assim, eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes do texto. Eu comecei a ouvir algumas perspectivas e ouvir as pessoas que eu não tinha percepção.
E os ensinamentos começaram então a fazer mais confronto com as nossas próprias vidas. E eu comecei a entender que eu preciso mudar. Essas foram frases ditas naquele grupo, porque começaram a fazer uma atitude: ouvir, acolher os ensinamentos. Confesso a vocês, e parece que aqui, ainda muito mais, vivemos uma vida frenética. É de manhã, de tarde, de noite. E ainda vem uma igreja e diz assim: temos que também ter mais atividades ainda. Se nós não pararmos para ouvirmos Deus, acolher os seus ensinamentos, nós vamos ser mais um na roda gigante, empurrando o trilho, sendo um membro de uma igreja, mas talvez não sendo discípulo de Jesus. Dando luz àquela frase do Dallas Willard, que muitos são membros da igreja, mas não são discípulos de Jesus. E ser membro de igreja não diz que você é salvo. Hoje, eu e você somos convidados a sermos discípulos, fazendo duas coisas. Duas coisas. A primeira delas é sentando, se aquietando para ouvir Deus. Acolher os seus ensinamentos. Há quanto tempo eu e você temos acolhido os ensinamentos e temos sido confrontados por eles? Aprendendo da sua palavra, dos seus ensinamentos, sendo corrigidos por essa palavra, se rendendo a ela, não aos nossos próprios desejos, não às nossas próprias vontades. Somos chamados hoje a fazer algo que Jesus não quis tirar de Maria. Ela está sentada para ouvir. E é exatamente esse contexto em que eles estão sentados ali, provavelmente em uma mesa, em um banquete, sentados para ouvir o Mestre. Ouvir o Mestre. Atenta à palavra de Deus. Ouvindo, acolhendo. Mas pastor, quer dizer que eu não vou mais servir? Não é isso que o texto diz. Se você olhar tudo o que está acontecendo, alguns versos antes, é Jesus sempre nos chamando para servir. Nós somos chamados para servir. E eu preciso entender isso. Mas eu não sou chamado para servir de qualquer forma. Ou para viver em uma roda de gigante empurrando um trilho. Ou apenas servindo, como diz alguns autores, apenas a treliça. Se esquecendo da videira. As estruturas são importantes. Isso aqui é importante. O prédio é importante. As coisas são importantes. Mas o mais importante é nós estarmos dando ouvido e cuidando uns dos outros. Fazendo com que Jesus disse, da qual Ele está nos treinando para ensinar, confrontar. E está, às vezes, fazendo uma coisa que é difícil, que Jesus fez e ensinou claramente aos seus discípulos, esperando perguntas. Olha comigo, Jesus chega naquele lugar, Marta, a dona da casa, abriu suas portas e disse: aqui o Senhor pode mexer com tudo. Aqui o Senhor vai ensinar, aqui o Senhor vai comer, aqui o Senhor vai falar, e vamos estar aqui. Eu estou abrindo a minha casa, estou abrindo a minha vida, o Senhor pode fazer. Mas ela tomou uma decisão, ela vai fazer tudo o que é necessário para que aquilo que Jesus venha fazer, faça. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos uma coisa, que às vezes passa despercebido nesse texto. Jesus está ali, ensinando os seus discípulos, mas esperando uma pergunta da dona da casa. Esperando perguntas.
Eu queria chamar a sua atenção, eu queria desafiar você hoje. Se aproxime de pessoas não cristãs. Diferente do discurso que eu ouvi quando me converti. Quando eu cheguei dentro da igreja, as pessoas disseram para mim assim: se converteu? Amém! Glória a Deus! Agora se afaste de todos os seus amigos. Se afaste, porque se você tiver continuar com eles, eles vão te levar para o mundo. É mais fácil eles te puxarem do que você puxar para cá. É interessante porque, estatisticamente, quem mais leva as pessoas para a igreja são os novos convertidos. Porque o crente velho entra na roda gigante e aprendeu, se acostumou, sentou e diz assim: ah, já estou na roda. Deixa isso para os outros. Preste atenção. Quando nós nos aproximamos de pessoas não cristãs, não faça perguntas. Espere as perguntas. Quando as perguntas virem, você terá a oportunidade de falar do Evangelho. A pergunta de Marta veio. E Jesus olhou para ela e disse assim: é para você também estar aqui. Jesus não desconfigurou, ou melhor, não rejeitou o serviço dela. Mas disse assim: eu não vou tirar, eu quero que você também esteja aqui. Em outras palavras, as duas coisas são importantes, mas uma coisa é prioridade na nossa vida: ouvir a palavra e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Sermos desafiados a se alimentar dessa palavra e irmos ao encontro de pessoas que não conhecem Jesus. Eu fui impactado, aqui já no Japão, por um jovem. E ele me fez uma pergunta e eu tentei responder para ele. E ele me disse: como eu faço para falar do Evangelho? Ele fez: como eu faço para falar do Evangelho para uma pessoa não cristã? E eu disse exatamente isso. Usa a técnica de Jesus. Ele fez: qual? Espera ele fazer perguntas. No dia que ele fazer perguntas, ele vai estar com o coração aberto. O David Ferguson, ele fala de algumas técnicas para nós nos aproximarmos de pessoas não cristãs. Ele usa uma nomenclatura em inglês chamada bless. E ele faz um acróstico dessa palavra. E aí eu vou falar em português, eu vou falar em inglês. Ele começa dizendo assim: a primeira coisa que você tem que fazer, e eu quero que você preste bem atenção nisso agora, se possível você anote. A primeira coisa que você deve fazer para se aproximar de alguém, para levar o Evangelho, para levar essa pessoa ao Evangelho é orar. Ore por ela. Aí eu pergunto para você assim: por quem você está orando? Quem é a pessoa não cristã que você está orando? Quem é a pessoa que não está aqui sentado nesse momento que você tem orado, jejuado e dito: Deus, eu quero essa pessoa, Deus me ajuda a alcançar essa pessoa, o Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quem é essa pessoa que você está orando? 2. Agora é a hora de falar. Não é hora de falar. Depois de você orar por ela, você sirva a ela. Vá servi-la. Há vários exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade, ou se você está tentando, ore por essa pessoa. Sirva a essa pessoa de alguma forma. Seja lavando um carro, estou dando um exemplo. Seja levando ela para algum lugar. Seja fazendo alguma circunstância. Tente servir essa pessoa. Terceira coisa, chame ela para comer. Literalmente, ganhe pela boca. Chame ela para comer. De preferência na sua casa ou em algum outro lugar. Quando nós nos sentamos para se alimentar, há uma tendência, como acontece aqui no Evangelho de Lucas, parece que o nosso coração se abre também. E ali vai acontecer
exatamente a quarta coisa. Em vez de falar, ouça. Ouça os dilemas. Ouça as dificuldades. Ouça os problemas. E quando ela fizer perguntas, você entra com o Evangelho. O falar é o último. Fomos ensinados assim. Vamos evangelizar. Entrega um folheto e diga assim, você vai para o inferno. Se você não for para a igreja, se você não se converter, se você não aceitar Jesus, você é para o inferno. Aonde tem isso na Bíblia? Pelo amor de Jesus, me ajude. Jesus não fez isso, porque nós vamos fazer isso. Jesus nos chama para se aproximar de pessoas, orar por elas, servi-las, ouvi-las, comer juntos. E isso promove, irmãos, o avanço do Evangelho em fazer discípulos. Isso que eu falei, esses 5 pontozinhos aqui, não acontece em uma tarde, não acontece numa entrega de folheto, não acontece, talvez isso dura anos. Eu cito sempre o exemplo de uma pessoa, não posso citar o nome dela. Mas eu me lembro, um homem bruto, ignorante, quando eu chego em uma das igrejas que eu pastoreei, uma das primeiras coisas que serve para mim, olha, visite todas as casas, menos a de fulano. Parece que quando me fazem isso, parece que eu tenho vontade de ir lá. Eu não quero ir lá para ver, parece que eu sou desafiado para fazer esse negócio. E eu fui lá, e eu me lembro que ele estava bebendo a sua cachaça, e eu estava entrando na casa dele, e ele, por respeito ao pastor que estava entrando na casa, esconde a cachaça, e eu, na mesma hora, digo, ei, você está na sua casa, eu aqui que sou convidado, pode ficar bebendo, fica à vontade, a casa é sua, literalmente. Eu posso sentar e comer da carne? Abri as portas, eu comecei a comer com ele. Eu comecei a dizer assim, vamos tomar café junto? Eu preciso ir numa cidade, você pode ir comigo? Eu fazia uma viagem, me lembrava dele. Aí comprava uma coisa e trazia para ele. Me lembrei de você, estou orando por tua vida. Se você me perguntar assim, pastor, esse cara se converteu? Ainda não. Mas ainda hoje eu ligo para ele, disse, eu estou orando pela tua vida. Só que ele começou a ir para a igreja. Começou a participar do pequeno grupo. Se tornou um dizimista da igreja. Mas ele ainda disse assim, não tomei minha decisão. Mas já parou de beber. Se tornou um homem melhor. Se tornou um pai melhor. E eu, quando vim embora, eu disse assim, falta só você reconhecer. E eu disse para ele, no dia que você fosse batizar, eu quero estar junto nesse momento tão especial. E eu estou orando. Irmãos, fazem 10 anos que eu me relaciono com ele. Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Nós não fomos chamados a convencer ninguém. Nós fomos chamados para ser luz. Fomos chamados para se aproximar de pessoas e apresentar a luz, apresentar Jesus, esse Jesus que me salvou, esse Jesus que me amou, esse Jesus que me salvou, me trouxe vida, e é através dessa vida que eu sou motivado a falar do Evangelho, a viver para a glória dele, a servir ele, porque eu reconheço o que ele fez na minha vida, então eu me esforço para fazer algumas coisas, mas isso não pode ser meu ídolo. Porque somente Jesus é o Senhor da minha história. Minha prioridade tem que ser Ele. Minha prioridade tem que ser Ele e ouvir os seus ensinamentos e estarmos então aptos. Se olharmos para as pessoas, teremos a tendência de cair. Precisamos olhar para Jesus. Portanto, as duas tiveram prioridades diferentes. Somos chamados a ter a prioridade de sermos discípulos de Jesus, ouvindo, acolhendo os ensinamentos de Jesus e começar a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Eu desafio você, faça o que Jesus fez. Comece essa semana.
Escreva o nome de alguém. Comece a orar. Ore por ele. Chame ele para comer. Sirva. Ouça. E quando ele começar a fazer perguntas, responda com o Evangelho. Amém? Amém. Seja desafiado. E veja Deus agir. Não através da minha vida, mas através da sua vida. Porque Deus quer usar você como sacerdote que cuida de outras pessoas. Vamos orar?